Bem, voltei. Voltei, a internet caiu, fui lá no Molder, reiniciei o Molder, tô de volta, já aguardando as meninas voltarem. Eu vou aqui conversar com elas aqui pelo WhatsApp web aqui do meu computador. Fui ali tentar dar um jeitinho no computador. Cara, que lombra. Já vou aqui, ó. Novamente. Já convidei. Bem, espero que a internet agora funcione. Cara, que coisa. Ti. Oi, Voltamos. estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. A internet caiu de vez. Eu fui ali reiniciar o modem para poder ver se a gente conseguia voltar aqui. Mas é coisa da internet, né? É coisa dessa tecnologia. É coisa que É, é acontece. o problema que eu tô falando, a gente ainda não domina, a gente só fica apanhando. É só Essa apanhando. porra Mas, né, não é nossa. complementando a Conceição, né, ela estava falando essa consciência, né, Conceição, que você estava citando. Eu acho que é difícil também, sabe, então, porque eu acho que todo mundo está num processo de descoberta, né, que ninguém também está tendo uma receita mágica, né, para poder, ai, tem que fazer assim, ou tem que fazer do outro, assim, pelo menos nesse momento, né, a gente está muito investigando, né, como as coisas podem ser filmadas, como gerar um material educativo em Sim, sim, vídeo, né? mas olha, Não é fácil, né, Yasmin, também. mas olha a diferença de um vídeo que vocês fizeram de outras coisas que estão rolando por aí. Não, não é a primeira gravação que vai para o ar. Você vai assistir, não é o que eu falo, assista com olhos críticos, não com o olho de quem fez, e sim de quem vai assistir, né? Põe um pouco mais de crítica no seu olhar e aí tente melhorar o máximo possível. Só que às vezes a gente vê coisa que não parece que houve uma tentativa de melhora. Houve um negócio, fez, puf, e vamos para frente, porque atrás vem gente, né? E aí, assim, Sim. eu tenho medo, as pessoas não podem se viciar, achar, porque depois que passa essa época, como é que a gente volta para fazer bem feito? Ou a gente aprendeu a fazer errado e vamos continuar nessa mesma linha, né? Mesmo fazendo ao vivo Sim. com esses defeitos. Eu acho que essa hora de pandemia, que é uma hora, por mais que você faça lives, elas nunca vão ser, né, ocupando o seu tempo todo, é a hora justamente disso, de experimentar, de estudar, de fazer uma gravação caseira e olhar o que você está fazendo, ver se presta atenção nessas coisas, no eixo, no ritmo, no respiro, né? O boneco, independente do tamanho, se é um lápis, tem que pensar, bom, como é que essa coisica que respiraria, né? O respiro dela é lento, é pequeno, ou é uma coisa agitada, mas mesmo agitada, é pequenininho, eu não posso fazer isso, né? Sacudir. Então, assim, pensar um pouco mais, ler um pouco mais sobre essa coisa do eixo, da estrutura, do olhar, né? Toda vez que a gente vai, nós, pessoas, presta atenção no seu corpo, como é que você se movimenta. Se não dá conta, pega alguém da família, manda fazer aquela pose e olha. Eu me lembro quando eu ia fazer boneco, a Amanda era pequena, eu tirava a roupa dela, mandava ficar pelada para me ver os encaixes. Ela ficava brava, chega, não vou tirar mais roupa. Não, então levanta a perna para mim ver como é que a perna vai quando ela está indo, né? Como é que é o movimento, como é que é a curva. Para você, porque no seu próprio corpo, às vezes é difícil mesmo a gente perceber essas diferenças. Mas quando você vê o outro fazendo, você começa a adquirir um pouco mais dessa noção de como é que é o movimento corpóreo. E não é de pessoa, pode ser de bicho, de que seja, mas essa coisa orgânica, né? Essa coisa que tem ânima, que tem vida, e não uma coisa dura que vai sendo sacudida e arrastada de um lado para o outro. Então, eu acho assim, preocupem-se nesse momento justamente nisso. Estudar, ler, pesquisar, assistir vídeos, assistir desenho, o que seja que te inspire, vai experimentando. Mas tem um pouco mais de autocrítica, né? De pensar um pouco mais na história. Aquela coisa, primeiro eu penso assim, a história que eu vou contar interessa as outras pessoas ouvir? Isso independente se é lambe-lambe, se é palco, se é o que for. Primeiro, o que eu vou falar interessa alguém? Mexe com alguém? Dá raiva, ternura, choro, o que seja, mas mexe com alguém? Causa alguma emoção? Ou é uma coisa tão minha que não vai interessar ninguém saber? Se eu for contar aqui uma história da minha família sem colocar um efeito dramático, não interessa
ninguém, é uma coisa que tem um sentimento só para mim, não tem para fora. Então, assim, pense nesse aquilo que você vai colocar dentro da caixa, é uma história. Conta alguma coisa. Mexe com a imaginação das pessoas, com a surpresa, com a dor, seja o que for, né? Com a ternura, com a lembrança. Ela tem que ter uma ligação com o público. Porque senão fica aquela coisa, colocou alguma coisa dentro de uma caixa. E isso eu já fazia nos anos 80 e qualquer coisa, com meus alunos de artes, que eu pegava uma caixa de papel, eu chamava de caixinha mágica. Era uma caixa de papelão que os meninos, para aprender noções de perto e longe, essas coisas, a gente recortava cenários em papel e montava dentro de uma caixa, sempre prestando atenção. O que está longe fica menor, o que está mais próximo fica grande. Observava o sol, a montanha, que você tampa com o dedo, não sei o que, não sei o que. E eles montavam essa caixa com um buraco, a tampa a gente recortava, botava papel celofane e você olhava pelo buraco e via uma cena. Né? Tinha às vezes figurinhas, tinha campo, tinha não sei o quê. Só não tinha o teatro feito na hora, mas essa ideia de ter um conjunto de coisas ali dentro era bem parecido, né? Mas tinha essa preocupação, sabe, das proporções. Aí você vê umas coisas, por mais que a gente tenha fantasia, não dá para acreditar que um boneco desse tamanho tem uma árvore desse tamanhozinho, isso não é uma árvore, isso é um pé de grama. Então, assim, pensem nessas coisas, a não ser que você queira realmente brincar com essas proporções. Mas, na maioria das vezes, eu não sinto que existe essa intenção. Existe, sim, uma falha, um erro, uma falta de prestar atenção nas coisas, né? De fazer a coisa certa, né? Do jeito que ela tem que ser. É lógico que é uma evolução, mas é o que eu estou falando. É fácil, né? Não. Mas para isso nós somos quantos? Só na de bonequeira nós somos 260 ou 255. No dos brincantes, somos acho que 160 e tantos, né, Deus? Então, tem 190. Da última vez que eu vi, 194. O que seja. Então você tem 194 pessoas que você eventualmente pode contactar um ou outro, dependendo do seu estilo, de quem você gosta mais, de quem você acha que tem mais afim com você. Troca ideia, gente, manda. Pede outra pessoa para ver, sabe? 197, Conceição. Outro, no bom sentido, nesse momento que todo mundo tem um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de... E até de angústia mesmo, vontade de trocar ideia, de conversar, de discutir. Em vez de sair fazendo as coisas feito trouxa, né? Outra coisa que eu acho, Conceição, é que o som todo tá tão mundo baixo para mim. Tá bom? Tá baixo? Todo mundo Pra quer mim, ser tá. seu próprio diretor. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Todo... Não acredito, Quase não acredito. Tá travando de Acredito. novo aí. Como é que pode, cara? Que desde quando que você trabalha com espelho. O espelho você reflete. Reflete suas ações, seus movimentos. Você trabalha na dança, na sala de dança, tem espelho enorme. Na sala de espetáculo, na sala de ensaio, você tem espelho. Em todo lugar tem que ter espelho. Com o teatro e lame-lame não é diferente. Você parte de uma imagem, a imagem disparadora, essa imagem disparadora não foi eu que criei, está nos livros, está no Maurício. Então, na imagem disparadora, você pode pegar a partir de uma música, uma poesia, um causo, mas aquilo que a Conceição fala, aquilo que chama a atenção do outro, aquilo que vai te permitir você ter a fé cênica, o gesto consciente, o não óbvio e o possível plausível. Para mim, são os pilares de uma dramaturgia dentro do lambe-lambe. Na minha concepção, dentro do que eu aprendi, no processo de aprendizagem, o que eu venho passando nas minhas oficinas, eu começo com a imagem disparadora, o meu desejo.
eu quero fazer, por que que eu quero, a quem eu quero atingir. Isso vai ser bom para mim, vai ser bom para o público. Se eu quero fazer, e se eu tenho o desejo, se eu tenho ambição, a ambição de querer fazer bem feito, de ter a crítica que Conceição fala. A resiliência. Essa resiliência é conflituosa. A resiliência é um conflito meu. Eu tentar resolver os meus próprios conflitos, meus próprios demônios internos que a minha proposta me traz. De levar 2 meses fazendo uma coisa e achar que ela é inútil. E, por final, o comprometimento comigo mesmo, comigo mesma, com o meu público e com essa rede que eu tenho. Porque ninguém vai se arvorar de fazer teatro lambe-lambe se não tiver um comprometimento com uma rede. Essa rede de amor, essa rede amorosa, essa rede tecida com a generosidade, com carinho, com desprendimento e com a vontade de fazer bem feito. Não é só dinheiro, não é só o que eu vou ganhar. Eu tenho mais ganhos do que eu tenho o financeiro. Esse financeiro é importante, sim. Mas o mais importante é o prazer e a missão que você cumpre. Portanto, se eu não tiver esses elementos que vão compor a minha dramaturgia, meu processo de dramaturgia e um estudo, primeiro estudo que a gente tem. Eu não tenho fora da minha cabeceira isso aqui, para mim é a Bíblia. Eu tenho isso aqui. Eu tenho que estudar. Eu tenho que ler Ana Maria. E o contemporâneo Mai-Moi. O resto é só complemento, mas eu tenho que estudar diariamente um capítulo desses livros. Diariamente. Estudar herculeamente e testar. E ainda acho que eu não faço nada bem feito. Ismine está aí, ela deve estar me xingando. Eu não gosto. Tem muita coisa que eu não gosto. Eu acho que poderia ter sido melhor. Mas é o que eu digo às pessoas que trabalham comigo. Não goste logo. Nunca goste. Sempre refaça. Sempre refaça. É o que eu digo. A primeira cena que você faz nunca vai ser a boa. O seu espetáculo nunca vai estar bom. Você tem que sempre estar procurando melhorar. E o que você estudou e leu e pesquisou é para ser usado, não é para ficar lá guardado no livro, não. Senão você não precisava nem ter lido, né? E aquela coisa do plausível que a Denise também fala muito, que é a coisa de... Primeiro, 2 coisas que eu acho muito importantes. Primeiro é diferenciar, que eu falo muito, de ação e atividade. Se eu corto uma cebola, é só uma atividade, é um movimento. Agora, se eu corto a cebola, porque eu quero chorar com o negócio da cebola, porque meu marido vai chegar e eu quero dar um piti e falar que eu estou morrendo de tristeza, sei lá por quê, aí é uma ação, porque existe uma intenção naquele gesto. Então, ficar com o boneco correndo de um lado para o outro, sem ação, é só atividade. Presta atenção se o seu movimento... ele tem uma ação dramática, se ele tem um motivo, se ele tem um contexto. Para que ele está fazendo aquele movimento? Você não esquece, não precisa fazer, não. Com a função e outra coisa, é a coisa do ser plausível. Mesmo na fantasia, as coisas precisam ser críveis. Então, assim, carro não voa. Para um carro voar, tem que acontecer alguma coisa mágica, alguma coisa sensacional, para o carro poder voar. Porque senão ele não voa. Ninguém vai acreditar que ele voa se não houve nada. Eu vou citar aqui um exemplo, acho que eu não vou falar quem não, mas há pouco tempo teve um espetáculo pela internet, quem viu vai saber de que eu estou falando, que o cenário era um barco e os bichos iam entrando no barco. Quer dizer, mas eles passavam na África. E aí tinha girafa, elefante, sei lá o quê, que ia tudo para esse cenário que era o tempo todo dentro de um barco. Meu netinho, que tem 5 anos, vovó, mas a girafa não nada. Como é que ela chegou no barco? Aí eu, sei lá, vai ver que botou uma ponte. Mas não tinha ponte. Ele não botou ponte nenhuma. O barco está no meio do mar, ele estava pescando. Como é que o elefante chegou lá? Elefante não nada. Então, assim, aí o que ele fez? Ele preferiu bater prego numa madeira que estava lá no chão
pagou o martelo aqui da oficina e ficou lá batendo prego, muito mais interessante do que aquilo, porque nenhuma criança de 5 anos Não consegue acreditar, convenceu, né? porque não existe um elo, não existe uma coisa que desperte sua fantasia, que dê o clique. Não Você teve o não possível conseguiu levar plausível, o não corpo para aquele teve. espaço que você pensou. Oi? Não teve o possível plausível. Não teve o Exatamente, é possível. possível Plausível. plausível. Qualquer coisa, independente se é mágico, se é não sei, ele tem que ser. Alguém tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Tem que Você ser tem que crível. Se convencer que não aquele espaço é for, outro. Hã? Isso é né? muito sério. Quando a gente fica vendo as coisas, fica pensando, porra, ninguém viu isso. Não, Conceição. A gente bate figurinha depois que a gente assiste. Vamos e Aí fica vemos, nós nós duas. Eu duas. mando de vez em quando, eu mando pra Yasmin também, que eu não resisto, eu fico sozinha aqui, eu fico pensando, falei, meu Deus, eu preciso comentar igual. Ou eu tô muito chata, eu já falei que Não. nessa pandemia eu tô ficando Magnou, muito implicante, Magnou, eu tô com o olhar muito aguçado. Oi? entrou espírito de Magna em nós duas. Ela baixou o espírito de Eu tô Magna, mal que nem Magda, pica-pau, Magda eu fico vendo Modéstia, as coisas. Falando, baixou o ai, Jesus espírito de amado. Magda. Aí tem uns que eu tenho mais intimidade, mesmo que não tenha, mas se tem alguma coisa para salvar, eu tenho a cara de pau de mandar um zap particular e dar uns pitacos, né? Agora tem uns que assim, você vê que não dá para salvar, entendeu? Eu já falo, meu filho enterra e começa tudo de novo. Aí, como eu não vou falar isso, eu fico quieta no meu canto, mas que é aflitivo é. Ó, vou Eu tentar ler acho que aqui. Não, pode ficar à vontade. Oi? Deixa eu só Fala aí, complementar Yasmin, que só a nós que estamos ação. falando. É porque a gente começou falando da direção, né? Aí a Conceição também comentou dessa consciência, né? Da cena, das pessoas estarem mais conscientes. Eu acho que é um misto dos dois, né? Eu acho que essa presença da direção, ela é importante, né? Como a Denise colocou, né? Claro, existem algumas vertentes, né? De que os artistas se dirigem e são responsáveis por todos os processos. Mas eu também considero assim muito importante essa visão de quem está de fora, né? Que não seja uma pessoa necessariamente da direção, mas que seja uma opinião artística, técnica, que você confie, né? E acho que também é muito essa questão da capacitação, né? Mais uma vez, eu acho que a gente só consegue, né, e chegar em algum lugar, discutir sobre essas questões, experimentar sobre isso, capacitar as pessoas para terem mais essa consciência, igual a gente falou, de uma consciência do que está sendo filmado, né, de como filmar, de como isso ser interessante, né? Isso tudo eu acho que é muita troca mesmo, em oficinas, em cursos, né, em processos assim que as pessoas vão conhecer, né, também outros projetos e outras formas de fazer, e vão poder escolher mais conscientes, né, também. É o que E eu a acho Denise que falou, humildade. é. Meninas, Com tem uma certeza. mensagem aqui Oi. para vocês do mestre Augusto Bonequeiro. Deixa eu ver se Ui, resgato. Ai, saudade. saudade. Ele diz o seguinte: é bonito ver essas bonequeiras falando da arte delas. Saudade do moço. Obrigada. A última vez que a gente viu foi em Augusto, Charleville. Augusto foi o Tem primeiro tempo. bonequeiro a assistir o Lambe Lambe. O É? primeiro bonequeiro a assistir o Lambe Lambe aqui em Lá em Salvador foi o Canela. Augusto. Não, ele Ah, em estava em Salvador. Salvador, ele estava aqui com o Ah, tá. Zilda, aí ele passou na feira, lá no Parque de Exposições, e foi nos ver. E aí ele assistiu, Olha. ele e a Zilda. Na época ele era casado com a Zilda. Uhum. Então ele ficou encantado. Primeiro com ressalva do Elias e Gilberto, que já fazia direção, mas bonequeiro famoso foi o Augusto. Augusto sempre Olha. esteve presente conosco. Beijo, Augusto. Honra. Olha, aqui o Hermeson colocou aqui, Hermes Perdigão. Andreisso está hoje no jardim, só flores e belas.
Olha! Ele é sempre um amor, esse Hermes. É, mas é De vez em sempre. quando ele bate palma para os outros, eu mando xingando ele, que ele é muito bonzinho demais. É, Eu vou dar boa noite aqui também para o Wagner Oliveira, que é um grande construtor de bonecos. Ah, ele é escultor fabuloso. muito bom. Traz na linhagem dele aí o seu tio, o mestre Pedro Boca Rica, que Pedro Boca também. Rica. Mas é isso. Vamos aí. Yasmin, fala um pouco aí do. Teve umas perguntas aqui que eu não vou nem conseguir Olha, voltar. você pode falar até um pouco dessa coisa do estudo em cima do como é que chama? Despejo, não? Como é que chama? O vídeo, o espetáculo que vocês fizeram. Ah, do desmonte, do Como espetáculo. vocês pesquisaram, estudaram, foram nos Foi, lugares, foi viram, verdade. sentiram, entendeu? Conta um pouco Uhum. sobre isso, que eu acho que foi muito interessante. Ótimo. Esse espetáculo é o espetáculo mais recente do Girino. A gente estreou ele em novembro de 2019, e aí desde então a gente não teve mais oportunidade de apresentar presencialmente o espetáculo, mas ele foi fruto de uma pesquisa do grupo com miniaturas a partir da temática de rompimento de barragens nas cidades mineiras de Brumadinho e Mariana. Então, a partir principalmente de depoimentos de vítimas diretamente, vítimas diretas, né, desses crimes, a gente desenvolveu uma dramaturgia não verbal, e a partir desses experimentos com miniatura, a gente também acrescentou a camada do vídeo e trouxe muito das técnicas do live cinema, que consiste dos atores estarem em cena manipulando as miniaturas, bonecos, máscaras, para as câmeras e que vão fazendo essa projeção ao vivo. A intenção desse espetáculo, né, ao mesclar o vídeo junto às miniaturas, ela vem também de uma justificativa dentro do roteiro do espetáculo, da proposta dramatúrgica, porque são memórias desses personagens. A gente tem 3 personagens em cena, eu faço uma das personagens, a gente está aqui também com os atores, com a Kelly e com o Marco. Oi para vocês, queridos parceiros de cena aí. E cada personagem ele vai narrando as suas memórias até o dia desse soterramento, e esse soterramento eles permanecem embaixo dessa lama tóxica. Então, essas memórias continuam depois debaixo dessa lama. Então, a gente traz essas camadas, né, desse esquecimento mesmo dessas vítimas, dessa destruição, né, numa esfera completamente desproporcional, né, não só vidas, mas memórias, natureza, água, abastecimento de água, ecossistema, tudo, né, história, o quanto essas comunidades foram afetadas, né, e quanto todos nós somos afetados na medida que um crime desse acontece, né? E principalmente na nossa região a gente tem um impacto muito grande, mas de uma forma global. Então a gente acaba também tratando muito disso, né? Dessa nossa reflexão atual, né? O mundo está doente, né, minha gente? Precisamos pensar, né? Precisamos entender, né, o que é valorável mesmo, né? O que é importante, né, para a nossa sustentabilidade e para a nossa história, né, enquanto sociedade. Então ele vem dessas temáticas, né, e vem principalmente a partir dessa pesquisa técnica, né? A gente teve 2 anos de processo, foi um processo bastante intenso. A gente teve uma equipe grande também com a gente, de artistas no ateliê, o Thiago, que está aqui também, que fez a direção e o roteiro. Então, a gente teve um tempo grande de pesquisa para a gente chegar nesse resultado. E a gente espera muito que as pessoas tenham contato com esse trabalho, o pouco contato que a gente já teve a oportunidade
de levar ele adiante, né? A gente esteve também na Feira das Formas Animadas, o Andreison também esteve, né? E foi muito legal os feedbacks, foi muito legal a presença de todo mundo. Então, assim, o pouco que a gente já teve feedback sobre esse trabalho, a gente ficou super grato e a gente espera que ele continue, né? Porque é um trabalho muito necessário também. Quer perguntar? Mas aí você vê, por exemplo, eles partiram de um fato trágico, né? Mas que abalou muito, principalmente o pessoal de Minas. Acho que agora com a pandemia, como morreram só 250, né? Comparado com os 300 mil de hoje, é fichinha, né? Então hoje a gente acho que estaria até menos abalado pelo número de mortes, porque nós estamos convivendo com centenas de milhares, e não mais com pouco mais de 100, né? Mas, de qualquer forma, a forma como a coisa aconteceu, né, de vir, de repente, um mar de lama e soterrar toda uma vida, porque não é só uma pessoa que morreu, morreu as fotos, os certificados, os retratos, né, as lembranças, os documentos, tudo que você juntou, além das coisas físicas, materiais, do prejuízo financeiro de quem conseguiu sobreviver, mas tem esse prejuízo do sentimento, né, de corpos que não foram encontrados até hoje, de você perder todas as suas lembranças, todos os seu passado desaparecer, você tem que começar uma vida do zero. E aí, assim, eles conseguiram, mas para isso eles ficaram 2 anos pesquisando, né? E até hoje eles ainda estão querendo mexer em algumas coisas, ainda acham que algumas coisas podem melhorar. E é isso o trabalho, gente. Sabe, assim, é pensar bem antes de começar uma ideia e tentar buscar o máximo de informações, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu vou escrever, seja lá pelo que for, eu vou ler trocentas coisas. Do que eu li, talvez a gente aproveite 2%, mas te nutre de informações. Se alguém vier tocar no assunto, você vai saber. Por exemplo, esse espetáculo deles, a mais que está mexendo com uma Vale do Rio Doce, né, com uma área extensa, com o rio, que o negócio foi parar lá em Vitória, o barco que saiu daqui, foi parar no mar. Mas, assim, se você não sabe muito do assunto e está apresentando, vai que tem alguém lá, né? Ou que seja atingido e achou que vocês não falaram o suficiente, porque ele sofre muito mais que aquilo, ou se tem alguém da Vale que vai dizer que vocês estão exagerando, que não foi bem assim, né? Mas se você estudou, pesquisou, foi no lugar, você usou 1% da informação para construir seu espetáculo. Mas você está nutrida, o seu sentimento, a sua garra, a sua energia, né? Ela se nutre da informação, né? Do conhecimento, do pensar a respeito, do sentir aquela coisa. O que a gente chama de uma verdade, o que a gente chama de uma verdade necessária. É uma verdade necessária para aquele momento. E nós sabemos que essa rede de teatreiros, de lambe-lambeiros, nós temos um compromisso social e político. Eu não posso esquecer disso, senão minha companheira me mata. Ismini me mata. Nós temos um compromisso social e político. E é sério, nós temos que deixar o nosso legado para o mundo, para saber que nós não estamos aqui à toa e fazer seguidores. As pessoas precisam utilizar o teatro de lambe-lambe como instrumento de reflexão, instrumento de transformação social e política. Não é qualquer coisa. É um teatro ambulante, miúdo, pequeno, mas que se agiganta quando a função acontece. Siga. Eu queria ler aqui o mestre Clarencio Rodrigues está dizendo assim, boa noite. Está dando boa noite e diz, deixa eu resgatar aqui. Boa noite, o grande amigo Andreison, e essas mulheres maravilhosas que só enriquecem a minha vida. Quase fui, mas recebi uma moratória para continuar meu trabalho. Mestre Clarencio se acometeu do Covid, né? Parece que foi muito forte. Graças a Deus ele está bem. Mas venceu e está aqui com a gente. A gente fica feliz de ele estar aqui. Graças a Deus. Oh, obrigada a Deus, obrigada a Deus. Isso, deixa eu ver. Tem grande mais presente para nós. Grande presente. Yasmin, na pandemia. Walter Valverde. Yasmin, na pandemia muita gente utilizou vídeos. Com esse aprendizado, você acha que a linguagem
que vocês utilizaram no desmonte pode ser uma tendência? Walter, não sei se uma tendência, mas a gente observa que esse é um espetáculo que funcionou muito bem enquanto uma filmagem exibida. Então, eu vejo que tem muitos pontos positivos, né? Sim, em trabalhar com essa linguagem, porque desde o início da montagem a gente tratou de uma forma audiovisual, a gente já foi entendendo isso desde o início, né? De como essas imagens iam ser produzidas para a cena. O espetáculo tem vídeo o tempo inteiro. Então, eu acredito que isso é muito positivo. A gente vê que é um trabalho que funciona muito bem para ser consumido, para ser visto de uma forma digital, e diferente de outros trabalhos que a gente tem que não foram pensados, né, com esse hibridismo entre teatro, né, teatro de bonecos e audiovisual. Então, eu vejo que, sim, é uma mescla que deu muito certo, que poderia ser uma tendência positiva nesse sentido, né? De começar a pensar, né, na linguagem audiovisual no momento de concepção, né, do momento de desenvolvimento. Quando a gente criou, né, a gente não sabia que principalmente esse espetáculo ia ser visto, né, por meio de plataforma virtual, mas a gente acha interessante a forma como ele é visto. Assim, a gente gosta de ver ele dessa forma também. É claro que é muito diferente, né, da experiência presencial, mas a gente acha que funciona muito bem. E outros trabalhos a gente já entende que é mais um teatro filmado, né? Essa filmagem pode ser interessante, pode ser uma filmagem mais viva, mais orgânica, mas é um teatro filmado, né? A gente entende as outras obras que a gente filmou do grupo, a gente entende muito mais dessa forma. E o desmonte a gente vê muito como um experimento cênico, audiovisual, fica nessa coisa meio no meio do caminho aí, né? Mas eu acredito que, né, possam ter muitas possibilidades, assim, em cima dessa utilização de vídeos, assim, e esse outro pensamento do vídeo como um condutor da história, como um veículo também, não só como uma projeção, uma coisa de fora, uma coisa que ilustra, né, e não tem uma camada de significado mesmo, né, dentro dessa proposta cênica. Então, acho que é bastante possível mesmo, né, disso ser mais explorado cada vez mais. Uhum. Bem, Lourdes Maria está dizendo aqui, nossa, quero compartilhar esse vídeo para os participantes da oficina para a construção dos Afro Lambi Lambi, fundamental. Vossas falas para todos nós. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você. Deixa eu ver aqui. Olha, pessoal, podem fazer perguntas. Estamos todo mundo aqui aguardando a pergunta de vocês. Eu fico aqui só observando aqui. Teve algumas perguntas aqui que passaram, mas é porque a gente vai na dinâmica aqui do bate-papo, e passem para voltar. É complicado, mas podem. O Mamulengo de Cheiroso, o teatro de bonecos que vem dos circos, marionetes, Cassimiros Cocos, bonecos de dança. Vocês têm algo a dizer? Não sei se vocês entenderam a pergunta. No meu entender, é tudo junto. Só que o Lambi Lambi é teatro em miniatura guardado e tem um segredo. O teatro Mamulengo é um trabalho, é o início, é uma vertente que é a nossa raiz, a nossa ancestralidade. Eu vejo que é tudo uma composição única, uma coisa enriquecedora, que nos eleva, que só nos faz crescer. Se a gente pode conhecer, para quem conhece e para quem convive, por exemplo, eu tenho maior dificuldade com boneco de fio, muita dificuldade. Já fiz várias oficinas, tenho muita dificuldade, mas sou apaixonada pelo fio. Eu sou apaixonada pelo fio. Só que tudo é teatro de formas animadas. É o ânima. É o inanimado que cria a vida, que é animado por um ator, uma atriz, um animador, um bonequeiro. Então, eu acho que... Denise,
Aproveitando o negócio de fio, lembrar uma coisa que eu também presto atenção em fio. Eu tenho um fio, deixa eu ver se está fácil. Não, está difícil. É o seguinte, aí você tem a cruz, né? Ou sei lá, avião, sei lá como é que se chama, o suporte, Cruzeta. Pergunta ao os Clarice aí que fios e ele o te diz. boneco. Aí, sabe o que às vezes acontece? A pessoa ou vai com o boneco na frente e a cruz está um pouco atrás, aí o boneco começa a ficar fora do eixo, ou ao contrário, a cruz vai para frente, o boneco está um pouco para trás, aí a bunda dele desce. Parece que ele está, né, fazendo aquela coisa no mato, porque ele não fica reto, ele fica agachado, abaixado. A bunda dele vai cada vez abaixando mais. Por quê? Não está o fio que sustenta o corpo, a bunda, não está na mesma linha que a sua mão aqui. Sua mão vai mais rápido que o bendito boneco. Ou então você levanta demais, por isso que boneco de fio, para mim também é difícil, ainda mais que a gente é pequenininha, boneco de fio precisa de uma certa extensão de fio e peso. Ele precisa de peso no pé. pra ele não Equilíbrio, é voar. questão da Porque se não tiver peso, física. você não vai sentir a hora que ele pisou no chão. Aí ele fica patinando. Parece o Michael Jackson dançando trilha, né? Sei lá qual que É, o da mestre Moonwalk. Clarissa está aí, né? Porque Ele pode orientar, ele pode dizer a gente alguma o coisa. pé do boneco fica no ar. Aí, mais ainda, espelho. Veja se seu boneco não está de bunda Espelho. caída. Vê se o pé dele está no chão. O pé dele tem que apoiar. E ele tem que andar no ritmo dele, então não vai correndo com ele, dando aqueles passos tudo assim esquisitos. Espelho. E presta atenção no resto. Porque senão vai acontecer isso. Ou ele vai tombar e vai arrastando o pé, ou ele vai voar, ou ele vai ficar baixado, porque você não tem controle. Para mim também é difícil. Minha mão é pequena, o avião para minha mão vai ser minúsculo, né? Aquela quantidade difícil, você precisa de um negócio maior, mesmo sendo na vertical. É E tem treino, o peso, eu não dou conta, não. Eu treino, tenho o que eu gente. fiz para aprender como faz. Mas É eu não dou conta treino. de usar. Isso Oi? é treino, Sandro. treino. É. Viu, Não Denise? você treino. não. Verdade. Sandro está dizendo aqui, a construção de cenas utilizando a linguagem audiovisual é muito diferente de ser gravado, é muito diferente de se gravar um espetáculo de teatro sem explorar planos diversos, mais fixos. Claro, Vivi. Por isso que eu falo, nós estamos numa época muito difícil, porque você está se mantendo numa área que a gente não domina. Então, assim, a linguagem do vídeo, as distâncias, a luz, como é que isso funciona, né? Como é que você filma, mantendo a profundidade, mantendo esses elementos? Eu não entendo lufas de vídeo. Inclusive, quando eu assisti o da Yasmin, eu ainda dei um pitaquinho lá, mas eu falei, ó, mas eu estou falando de trouxa, porque eu não entendo lufas de vídeo. Eu nem sei se o que eu estou falando é possível. Foi só uma sensação que eu tive como espectador, né? Que eu falei, podia dar mais ênfase numa determinada coisa, mas isso é uma coisa minha. Mas como eu não entendo de vídeo, eu falo, ó, eu pensei nisso, mas não sei se isso é possível não, porque eu não entendo nada e não vou adaptar aqui em vídeo. O que eu sei é o que eu vejo. E o que eu vejo, às vezes, não me agrada. Se não me agrada, eu não posso fazer nada. Se a pessoa que está fazendo vai ter que buscar um recurso, vai ter que dar o seu jeito. Se vira, neguinho. Entendeu? Mas é uma coisa muito complicada. Por isso, assim, eu entendo perfeitamente, dou as desculpas necessárias, mas não compro o produto, entendeu? É a história. Você não compra. Se tiver à venda, você não vai pagar para ter. Isso é o problema. Eu acho que o espetáculo bom é aquele que você não esquece, sabe? Que a imagem fica na sua cabeça, que você fala assim, porra, eu queria ter feito isso, né? Que merda, por que eu não tive essa ideia antes? Esse é o espetáculo que te encanta. É o que você nunca esquece. Eu tenho espetáculos que eu vi há 40 anos atrás, que eu lembro de detalhes. Me pergunta coisas que eu vi semana passada no vídeo, que metade eu já não lembro mais. Porque acho que o subconsciente da gente faz questão de esquecer, para não ficar te perturbando, entendeu? Então, assim, pensa se seu espetáculo, sua cena é inesquecível. Que espetáculo você contaria para alguém? Como é que você contaria esse espetáculo? Como é que ele mexeu com você ao ponto de você ficar com ele na cabeça, né? Você não se esquecer daquela imagem que você viu. E são poucos, não são tantos assim, mas tem uns que ficam. Eu me lembro, eu vi o trabalho da Yasmin, né? Eu me lembro do Metaformosa, eu lembro de várias cenas, debaixo da cadeira, na mesa, né? Tem várias cenas que eu consigo visualizar na minha memória, né? Que nem a do vídeo. Tem muita coisa ali que eu não entendi, porque a tela é pequena, é diferente de você estar no teatro com uma tela gigante. Na telinha do
do computador aqui, do laptop, sei lá qual que é a medida dessa porcaria aqui, 50 por sei lá o quê, ainda fica muito pequeno, né? Aí você fica lá com o olho grudado, tentando ver mais detalhinhos, porque você vê que a cena tem um monte de coisas ali no cenário, de detalhes, e o seu olho, pelo menos o meu, não consegue enxergar, né? Mas você vê que está lá. São coisas que estão lá. São cenas que foram criadas com detalhezinhos, né, com um monte de coisinhas ali que E você ainda presta tem uma atenção. coisa, Conceição. Dentro da casa de espetáculo, no espaço cênico, tem que ter o necessário. Aquilo que é usável, o que é usável Faz é o sentido. necessário, o que faz sentido. Se o ator entra em cena com relógio, o relógio tem um sentido, segundo o meu Tem diretor que ter um Gilberto motivo, Teixeira. Claro, Ele tem que olhar as claro. horas. Em um momento lá da cena, ele vai olhar as Vai horas do precisar. dia. Uhum. A O que função você do dá relógio, ênfase, ele tem que ter um porquê. a Eu já verdade. comentei com alguns também que eu andei vendo, por exemplo, sei lá, não vou citar quem, mas tinha um objeto que entrava em cena. Eu falei para ele, por que esse objeto entrou em cena? Ah, porque trouxe fulano de volta. Eu falei, mas onde que eu vejo isso, né? Que essa coisa que entrou é a que trouxe a pessoa. Você tem que botar ali alguma coisa para eu fazer esse elo, porque esse elo está na sua Caracterize. cabeça, mas não está na minha. Não Então, está no assim, espectador. Um espetáculo de 3 não está no minutos, espectador. Quem vê, gente, não sabe a história que você está contando. Então você tem que pensar se o subliminar, aquela coisa. Ah, eu me lembro de um exemplo, a Yasmin, eu acho que vai até lembrar. Acho que foi uma oficina de dramaturgia que a gente fez na TBEM, e aí começamos a criar histórias, e cada um, no dia da oficina, a gente lia os pedaços que foram criados por aqueles grupos e discutia. Aí uma das meninas da associação Tontinha de Tudo disse assim, o do texto lá que ele estava escrevendo do espetáculo. E aí o dragão piscou amorosamente. Gente, o que é piscar amorosamente no teatro de boneco, cara? Eu falei, minha filha, como é que um dragão que está lá em cena piscou amorosamente? Piscar é só uma atividade. A ação que é o amorosamente não dá para ler. Aí ela disse, mas a gente podia botar uns cílios bem compridos. Eu falei, então drag queen, quando pisca, pisca amorosamente, porque você só vai botar um cílio. Sabe, esse sentimento do amorosamente não está em cena. Não adianta você botar isso, porque ninguém vai fazer essa leitura. Mesmo é uma leitura porque sua. É imagético. É imagético. Tem que lembrar que o Lambe Lambe é um trabalho essencialmente imagético. Sim. Não é? Bem, Então, olha, é estudo. Denise, É estudo e humildade, diz é porque André. fizeram uma pergunta, eu acho que é para as três aqui, ó. O Sandro fez uma pergunta Sim. legal, do Lambe Lambe. É um teatro adaptado para enfrentar a pandemia porque é exibido para uma pessoa, portanto não tem aglomeração. É uma proposta super Muito pelo contrário. é uma, Muito pelo contrário. é uma proposta super contemporânea também ou não? Responda, Não, muito pelo Conceição, porque contrário, eu ele não não tem gosto. nada de seguro. Alguém põe a boca. Ó, você tem um buraco, né? Que alguém vai botar a cara e o outro vai botar a cara e o outro vai botar a cara. A pessoa vai cuspir lá dentro da caixa, respirando, e você tá do outro lado a 50 centímetros engolindo o que ela respirou. Ou você vai desinfetar. A minha caixa é uma casa pintada, tem varandinha e coisinha. Eu não posso passar álcool gel nem álcool 70 graus nela, porque eu vou destruir, né? Então, assim, eu acho que a Casa de Lamelã, muito pelo contrário, ela é muito mais perigosa do que o teatro, porque no teatro você passa as cadeiras, você está lá 2, né, 3 metros do público, não tem risco algum. Agora, no lambe-lambe, e quem diz que não tem aglomeração? E a fila que vai se formando? E as mãos sujas, as bocas sujas, as caras sujas que vão encostar lá, vai botar o fone de ouvido de um para o outro. Assim, é impossível. Para mim, enquanto não tiver vacina 2, 3, 4, a da Johnson para lavar o cabelo, a Sputnik para a gente beber, a outra para injetar, eu tô fora. É uma questão complicada, né? Assim, a gente viu algumas experiências, né, nesse período de lambe-lambe, respeitando os protocolos, tentando higienizar, né, mesmo os equipamentos. Mas é muito complicado, né? Realmente, é uma linguagem que a gente está muito pertinho, né, o tempo inteiro. Então, existe o risco, né? Assim, existe
essa possibilidade de contágio, né? Mas, de toda forma, né, eu acho que as pessoas também estão encontrando soluções, né? A gente viu o festival, né, de Valparaíso também, fez uma edição, as pessoas Agora vem a utilizando... Bienal. Agora está vindo também, a Bienal com as meninas. Agora, eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Mesmo porque sim, o Lambe Lambe, quando ele é apresentado a público dessa forma, ele deixa de ser um teatro, deixa de ter o segredo. E uma das propostas do teatro de Lambe Lambe é o segredar. O segredo é importante. E você manter essa coisa da surpresa, o segredo que vem. Então, e você contar o segredo de um a um. E a gente sabe que isso vai passar. Enquanto não passa, é a forma que as pessoas estão encontrando de também de apresentar, de mostrar e de socializar. Foi a forma que se encontrou. Essa socialização mundial, de fazer o Lambe Lambe aberto para o mundo inteiro, e teve um ganho nisso tudo. Tivemos um ganho. Mais pessoas conheceram o Lambe Lambe. Mais pessoas ficaram sabendo que o Lambe Lambe nasceu no Brasil, no Nordeste, por duas mulheres, nasceu de um parto, um nascimento de uma família de parteiras, de mulheres que vieram da África, escravizada, parteira, de uma caboclinha chamada Ismene Lima. Então, o teatro de Lambe Lambe, ele nasce com a potência da ancestralidade africana. Ele possui o corpo na senzala. E quem vier vai ter que baixar a cabeça com humildade para aprender. Agora, sobre ser contemporâneo, que era a segunda parte da pergunta dele, eu me questiono muito o que é contemporâneo hoje em dia, né? É um conceito meio... O que é ser contemporâneo? Eu acredito que ele está difícil, nas mídias. Né? Porque hoje ele vai muita estar coisa nas nova, mídias. né? Acho que assim, a gente está num ponto meio que... Eu acho que o mundo é meio cíclico, né? Vem uma fase de um monte de coisa nova, aí fica um tempo você usando aquelas coisas novas que você aprendeu. Alguns dão um passo mais à frente e tal, bom um pouco mais. Mas acho que nós estamos naquele momento que é o parado, mastigando todas essas coisas novas, não só da tecnologia, mas do acesso à informação, de todo esse mundo novo, que vem muito rápido, né? A tecnologia vem muito rápido, né? Essa semana mesmo eu recebi um negócio do Japão, não sei se eu cheguei a compartilhar, que o cara inventou, parece um cinto, alguma coisa assim, que o cara aleijado, parece até milagre da Universal, o cara aleijado que não consegue andar, né? Deficiente físico, o cara põe esse cinto, o negócio faz algum sei lá o que lá nele, que a perna dele começa a mexer, ele consegue andar meio trôpego, mas o cara não andava. Então, assim, eu já vi coisas também da pessoa ouvir pela primeira vez com um óculos, conseguir ver a cara da filha, ou ouvir pela primeira vez a voz da esposa. Quer dizer, além dessas coisas tecnológicas práticas, né? Tem essa tecnologia da fantasia, né? De você trocar sua cara. Então, eu vi um negócio aí também que eu fiquei de cara, né? Acho que foi no Instagram mesmo. O cara tem a cara dele assim, tem um papel com a cara do Leonardo DiCaprio. Ele faz assim, a cara dele é a cara do Leonardo DiCaprio. Ele mexe, fala e tal. Então, hoje em dia, a gente nem pode acreditar nos vídeos que a gente recebe, porque qualquer um pode fazer você falar qualquer coisa, né? Então, assim, nós estamos, acho que nessa fase do alimento, né? Do digerir. E eu não sei, eu realmente não sei. Não sei se a Yasmin tem alguma ideia, ou a Denise, o que é ser contemporâneo, o que é uma obra contemporânea, eu não sei. Difícil, É do momento, né? tá? Você já respondeu. Você já respondeu Eu estou que é falando a minha agora. resposta, eu não sei se É é isso. agora. Agora é isso. Daqui a pouco, a um minuto depois, já não é mais. Já se muda. Eu nem sabia se eu vou limar você. Agora é cancelar. Eu vou excluir você. Agora a palavra é cancelar. A palavra da moda agora é cancelar. Você está me cancelando. Então, é tudo uma questão, é muito rápido. O que não é rápido é o amor à arte. O que não é rápido é esse processo de estudo. O que não é rápido é essa forma com que a gente vê a missão que nós temos
nesse universo, nesse mundo, para deixar o legado para os nossos que chegarão. Isso não é rápido. Uhum. Isso demanda tempo, isso demanda conversa, isso demanda ouvir os mais velhos, isso demanda você sentar e perceber duas crianças brincando. Basta perceber criança brincar. Olhar dois loucos, ver o povo andar na rua, se sentar na praça e olhar o movimento, as pessoas andando na rua. A gente começa a pesquisa da gente dessa forma. E não é pegar o que está ali na mídia, chegou, eu tenho que pegar. Eu não vou degustar um conhecimento que não me interessa. Uhum. Eu vou me nutrir daquilo que me interessa, que eu gosto, que me faz bem, que seja visceral. Eu gosto do teatro, eu gosto do mamulengo, eu gosto disso, eu gosto do forró, eu gosto da valsa, também gosto do tango. Então, tudo isso faz parte do nosso eixo, né? Desse nosso eixo, desse nosso processo de aprendizagem. Tudo novo me interessa, assim. Mas eu vou fazer com você. Vou ler 50, 60 livros e vou tirar uma frasezinha, essa frase me interessa. É essa que eu vou degustar culturalmente. É essa que eu vou degustar. Olha, a Eu sou Gabi muito entrou sua fã, aqui, viu, viu, Yasmin? Denise? Ah, eu sou fã. Eu tava dizendo aqui, viu, Denise? A Gabi entrou aqui e disse o seguinte: amores, mulheres de mais maravilhosas. Gabi Gabi! A Gabi, linda, delícia. ela é talentosa, ela é caprichosa, ela é resiliente, ela é tudo de bom que aquela Argentina precisa para tocar o lambe-lambe. O Marcelo está dizendo aqui, repete a frase aí da Denise, vou me nutrir do que me interessa. Ele diz, genial, só podia ser a Denise mesmo. Mestra. Quem que está falando? O Marcelo? Marcelo, Marcelo Santosto? exatamente. Ele é o meu herdeiro. Aí dele. Olha, Gabi está dizendo, vocês me inspiram. Obrigada, Gabi. Ela também. Ela Você também. também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais alguém aqui. Só tem elogios aqui. Mas vamos lá, eu vou dizer um pouco da minha experiência, então, Conceição. Eu estou há 3 dias, Tá bom. 3 dias. Como é que é? Eu vou falar um pouco da minha experiência com a questão do vídeo aqui. A questão dos vídeos, né? Eu estou há 3 dias tentando gravar um espetáculo. Já mexi em luz, já estudei luz, já gravei. Mando para os amigos que têm mais conhecimento. Olha essa cena aí, vê o que está faltando. Me orienta que eu estou perdido com esse negócio da filmagem. Mas vou tentando descobrir, porque nesse momento é o que tem. Eu sei. Mas pelo menos a gente tem que tentar fazer o melhor, né? Procura, Sim. busca, pergunta a alguém, dá um jeito, vê se chega a ser a exaustão, né? Quando você chega à exaustão, você deu o máximo de si. Então, aí Tá bom. chegou o limite, né? O que me dá Chegou. preguiça é quando você sente que Na a pessoa exaustão pode chegou. mais e para no meio do caminho, né? É que nem aquela história na escola. Você não tirou 10, não é porque a metade da sala tirou 5, você tirou 6, está ótimo. Não. Se você pode dar 10, a nota ideal para você seria 10, né? Então, assim, vamos sempre buscar um pouco além do seu limite, né? Vamos, sabe, não vamos nos rebaixar por baixo, não, manter o nível por baixo, não. Vamos olhar para frente, vamos olhar aquele que você admira de monte e vamos tentar chegar lá. Se ele chegou, por que eu não chego? Claro que eu chego. Né? Vamos bater a cabeça, vamos procurar e dar um jeito de chegar junto. Yasmin, eu tenho uma pergunta. É aí. Eu tenho uma pergunta para você. Diga. Da onde surgiu e por que o nome Girinos? Não entendi. Ah, o Girino. Da onde surgiu e por que o nome Girinos?
Ah, essa A pergunta é identidade. ótima, né? Sim, o Girino, ele traz esse conceito, né, de mudança, de transformação, né? O Girino, ele representa essa metamorfose, né? Dessa constante mudança de um ser que é uma coisa e depois ele muta para outra coisa. Então, a gente trouxe esse conceito mesmo para o nome da companhia, né? Porque é uma companhia que justamente, como meus companheiros aqui estão falando, né? Uma companhia que também sempre buscou estudar, investigar, pesquisar, ler, quebrar a cabeça, refazer, fazer de novo. Enfim, a gente está em um constante processo mesmo de estudo, de pesquisa e de transformação, né? A gente também nunca acha que a gente está em algum lugar, a gente sempre está aí, né? Transformando, agregando experiências, agregando afetos, agregando histórias, né? E aí a gente vai se transformando mesmo, né? E a gente sempre responde a pergunta também se o girino vai virar sapo, né? As pessoas adoram perguntar isso. E a gente Acabar de sempre fala que perguntar aqui, não. ó. Acabar de Vai virar perguntar aqui. príncipe. Vai virar o quê, Sal? Vai virar príncipe. Vai virar príncipe, né? Mas na verdade não vai virar nada, né? A gente também não quer virar nada, a gente só quer ser, né? A gente só quer transformar, né? A cada dia e agregando também esses saberes, né? Eu acho que isso é um processo constante. Eu acho que é isso que a gente traz no nome, principalmente, assim, do grupo. Ó, a Gabi colocou aqui. Uhum. Gabi disse o seguinte: com certeza a virtualidade não vai reimplantar o presencial do teatro, mas nós devemos nos adaptar. Estamos aprendendo, alguém botou aqui, estamos todos os dias, né? É isso. Aí, claro, o Sandro botou aqui, o girino é um estado em mudança? É uma pergunta. Sim, com certeza. Agora, pergunta que eu acho que eu vou ter que fazer aqui. Qual é o próximo passo, Girino? Qual é o próximo espetáculo? Ó, nesse momento, a gente está produzindo algumas cenas para finalidade audiovisual. Então, a gente não está num processo de montagem de um espetáculo, nem virtual, nem presencial, mas a gente está em alguns processos criativos. E principalmente para o teatro de sombras. A gente tem descoberto coisas muito interessantes com sombras e audiovisual, de possibilidades de enquadramentos, de movimento, de estética, né? Eu acho que o teatro de sombras também ele tem muito a somar para os vídeos. A gente chegou a ter uma experiência de um clipe musical num contexto educativo e todo de teatro de sombras. E recentemente a gente também está editando um trabalho que é uma cena curta que a gente traz uma releitura de Tiradentes, né? Que é uma figura bem mítica mineira, e a gente escolheu fazer uma cena sobre essa figura, fez um recorte sobre esse personagem, né, da Inconfidência Mineira. Então a gente tem produzido algumas cenas, a gente está com outras experimentações também com bonecos, pensando em cenas audiovisuais, conteúdos mais curtos mesmo. Então, estamos aí, né, nesse processo de descoberta mesmo de possibilidades expressivas, né, no teatro de boneco, tendo como ferramenta final esse contato virtual, que é o que podemos fazer mesmo nesse momento, como você bem falou. E acho que a gente também se destaca nesse sentido de continuar levando as nossas atividades formativas, os nossos cursos adiante. Eu acho que isso tem sido o nosso principal pilar da pandemia, assim, para além dos processos criativos, para a gente, hoje os processos educativos eles estão muito mais fortes, a gente tem pensado muito mais como fazer roteiros pedagógicos, como assessorar, né, pessoas interessadas nessa área, a fazer uma direção artística mesmo desses trabalhos.
Então, pensando muito mais em produzir vídeos e produzir conteúdos educativos. A gente está muito nessa linha. Esse curso que está com as inscrições abertas, o LabLamb, ele vai para esse lugar, porque foi uma produção grande de vídeos que a gente fez. A gente tem 10 módulos no curso, cada módulo gerou conteúdo em vídeo. Então, esse é um outro desafio, né? Como levar para o vídeo um ensino, um tutorial, um processo sistematizado de conteúdos específicos, né? Seja de teatro lambe-lambe, de manipulação ou de teatro em miniatura. Então, a gente está muito nesse processo agora, de entender como isso também, como os processos educativos acontecem à distância. Eu acho que principalmente esses passos, e a gente quer cada vez mais descobrir, conhecer mais sobre isso também, que a gente considera muito importante aí para os desdobramentos futuros, né? Bem, a Lourdes está fazendo uma pergunta aqui, diz que ano o Girino fez a mostra de teatro em miniatura na USP aqui em São Paulo? A gente fez 2 edições do Festim, Festival de Teatro em Miniatura em São Paulo. As 2 edições foi em parceria com o Paço das Artes. A gente está aqui também hoje com o Maicon, super querido. O Maicon também está à frente desse projeto do Festim. E nessas edições que a gente fez lá, foi no Paço das Artes. As 2 edições foram realizadas em parceria com o Paço das Artes. A gente contou com programações bem interessantes. Se eu não me engano, foi 2014, 2013 e 2014. Foram 2 edições realizadas em São Paulo. Foi bastante interessante. Na ocasião, a gente também contou com a Ana Maria Amaral. Foi muito bom ter ela por perto, né? Assim, em 2014, né? A gente estava conversando com ela estava lá, perto das caixas. A Ismine também participou desse festival lá em São Paulo. Então, foi uma troca bem legal. Foram 2 edições em São Paulo. Bem, o Hermes Perdigão colocou aqui, eu vou falar aqui para Denise. Denise, olha, ele colocou aqui. Temos um novo caixeiro presente, Bruno Rodolfo. Assistam a caixa dele. Aí eu pergunto, Denise, como é isso, Denise? A gente chega hoje aqui num bate-papo, a gente descobre que tem uma pessoa começando no teatro de Lambe-Lambe. O que é que você diz? Conseguiu ouvir, Denise? Não estou ouvindo, não consegui te ouvir. Não consegui te ouvir, está travando. A sua fala está vindo retalhada. Não... Deixa eu ver se... É porque eu acho que a tua internet está um pouquinho travando mesmo. Eu estou vendo aqui pelo... Pronto, acho que destravou. O Hermeson falou que tem um novo caixeiro presente. Bruno Rodolfo. Assistam a caixa dele. Aí eu pergunto, como é para você, a gente nesse bate-papo aqui, falando da experiência, todo esse processo do Girino, né? E você vê alguém iniciando no teatro de Lambe-Lambe. Não deu para ouvir, né, Denise? Sim. Eita. Denise, estou ouvindo, não estou... É a internet, está travando. A internet. A internet. Hermes disse que tem um novo caixeiro, um novo lambe-lambeiro, chamado Bruno Rodolfo. Aí eu estou te perguntando como entendi. É para você. Tá aqui nesse momento, a gente discutindo aqui o teatro de Lambe-Lambe, saber que tem gente iniciando hoje no Lambe-Lambe. Seja bem-vindo. Que seja bem-vindo. Todo dia nas pessoas. Todo dia as mulheres estão parindo. Nessa pandemia se pariu muito. Estamos tendo filhos. Os lambe-lambeiros estão aí. Que sejam, que venham, mas que venham com vontade de aprender e de transformar e de deixar seus legados. Venham estudar, venham buscar e venham aprender. Ele está em Minas, vai procurar o Gerino, vai procurar, vai no museu, que é a Casa de Conceição, é um museu.
Você fica louco de ver a casa de Conceição. Aberta a visitação. Vai lá, vai conhecer cada história, tem que ir, tem que pesquisar, tem que buscar. E nunca fazer espetáculo, porque eu vou botar a história, Chapeuzinho Vermelho aqui, um buraco ali, um buraco... Não. Tem que saber a terminologia, a técnica da cena, a dramaturgia, tem que estudar. Humildade nunca foi demais. Querer aprender nunca é demais. Você aprende, aprende, aprende. Olha, eu vou contar a história. Diz que tinha um homem que estava morrendo. E procuraram vela, não acharam a vela, não acharam. Aí pegaram uma brasa e botaram na mão dele. Aí ele foi dizendo assim, é morrendo e aprendendo. Com a brasa na mão, é morrendo e aprendendo. Mas até morrendo a gente está aprendendo. A vida inteira a gente está aprendendo. Então, que seja bem-vindo, Bruno. Seja bem-vindo. Olha, eu vou chegar aqui ao final, nós já vai dar 9 horas agora. Estou chegando ao final aqui desse bate-papo. Tá sendo eu até deixei estender, geralmente eu faço 1h30, mas teve muito internet caindo, voltando, por isso que eu vou estender um pouquinho mais, ouvir mais, mas primeiro aqui agradecer às 3, a Yasmin, Denise e Conceição, de estar aqui hoje para conversar com a gente. Quando terminar aqui, eu vou ver quantas pessoas realmente estavam aqui conectadas com a gente. Eu tenho percebido que tem um público bom aqui, e as pessoas tem muita hoje... gente boa. Tem um público muitos muito mestres. bom. Olha os mestres. Estava o Nini Beltrame, o Clarencio Rodrigues, o Augusto Bonequeiro. Imagina só esses nomes. O Bira, o mestre Bira. Olha uma só, travada foi tudo, meu irmão, pelo amor de Deus. Então, a gente só tem que agradecer, né, Conceição? Yasmin, eu ia perguntar ainda para você. Agradecer. Eu ainda perguntar para você quais são tuas referências dentro desse teu trabalho, né? Assim, dentro do trabalho que você desenvolve. Ótimo. Tem muitas referências, assim, muitas companhias também que me estimulam, mas no Brasil, né, uma das principais referências é a Companhia Sobrevento. Acho que é um grupo muito importante, é uma formação de grupo também muito interessante. A Cielumbra também é uma companhia bastante interessante, com uma produção também incrível. Travou tudo. Enfim, a gente tem muitos nomes, né? A gente vamos tem aguardar aqui, vamos Móvel. aguardar. Deixa eu ver como é que tá isso. Denise, tá me ouvindo? Voltou agora. Ótimo. Então, eu queria agradecer também a participação, né, em nome do Girino também, agradeço bastante, agradecer também minhas companheiras aí, Denise e Conceição, com certeza são outras fontes inspiradoras, sem dúvida, né, você perguntou das referências, né, são minhas referências, né, Conceição e Denise, né, são grandes referências para mim, pessoas que me inspiram muito, né, Denise e Ismini me apresentaram ao Teatro Lambi Lambi, né? Tenho uma eterna gratidão. E Conceição sempre foi uma matriarca aqui em Belo Horizonte, sempre acolheu todo mundo. A casa dela sempre foi um museu aberto e uma pessoa também sempre muito generosa com conhecimento. E obrigada, TV Mamulengo, né, pela participação. Dizer que a gente continua aí com as inscrições abertas para o curso Lambi Lambi, né? Quem se interessar mais, quem quiser se aprofundar, mas é uma vivência, né, de 8 semanas, é um curso bastante completo, né, e a gente espera também contar com vocês lá. Muito obrigada. Queria agradecer a Conceição também. Conceição, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Denise, nada. Prazer. Muito obrigado também. Denise, beijo para as duas, saudade de todo mundo. Saudade. Espero que a gente se vacine logo para poder sair. Também estou nessa. Com certeza. Denise, obrigado, Denise.
Eu Beijo. me despeço de vocês, Beijo. dando boa noite, dizendo para vocês que volto na próxima Boa noite. semana com mais TV Mamulene. Tchau, pessoal. Boa noite. Voltei. Fica com Deus. Se Beijo. cuida, Obrigada. se cuida e se cuida. Muita saúde para todo mundo. Obrigada. Deu uma travada aqui. Tchau. Deu uma Obrigada. travada. Se cuidem, né? Essa pandemia ainda não passou, mas vai passar.